Paz do Senhor, meus irmãos, vamos falar mais um pouco, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Nós falamos sobre os nossos muros espirituais que nós devemos revestir, que nós devemos fazer, né? E hoje nós vamos começar a falar de um novo assunto. Eu gostaria, se eu tivesse que dar um texto a esta mensagem, eu diria o que é santificar a Cristo, né? Se eu tivesse que dar um título, seria esse, porque nós devemos sim nos santificar. O que seria estar preparado para falar acerca da nossa esperança, da esperança que temos no Senhor? A nossa resposta se encontra no livro de Pedro, ali em livro Pedro, no livro de Pedro, do capítulo 1 até o 2, versículo 10, Pedro está argumentando as razões que nos levam a entender que somos e como e por que devemos nos comportar em meio às tribulações, como sendo nós o que é dito no verso 2, 9 e 10. Então vamos ler agora o versículo 2, 9 e 10 que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus e não tinhais alcançado misericórdias, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós somos um povo eleito para falar da palavra do Senhor. E às vezes não, muitas vezes, ou quase sempre, nós podemos falar da palavra do Senhor sem abrirmos a nossa boca, sem precisarmos falar, sem precisarmos de argumentos. Às vezes, apenas com as nossas atitudes, apenas com a nossa maneira de ser. E isso nós devemos começar já dentro da nossa casa. Então nós temos que dar o exemplo dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente vê uma irmã que não tem o seu marido crente, e às vezes um irmão que não tem a sua mulher crente, mas ele se comporta de uma maneira totalmente errada. Ele não dá um testemunho. Então nós temos que conquistar os nossos queridos com os nossos testemunhos. Você que é uma mulher crente, nunca deve falar algo que desabone a sua igreja, o seu pastor, outra irmã, perante o seu marido. Não se deve falar nunca, né? Porque não devemos falar mal dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Mas se tiver que fazer algum comentarinho, nunca faça perto. Você e item, né? O marido com a mulher com o marido. E você que tem os seus filhos, né, para ganhar para Jesus, para trazer para Jesus, você nunca deve comentar algo que desabone, que leve os seus filhos a entender. Não, você deve comentar sim com a sua esposa, quando vocês chegam da igreja, as coisas boas, as bênçãos que Deus fez, aquilo que Deus organizou, que Deus preparou. Mas nunca, queridos, nunca você chegue na sua casa e comece a murmurar, a fazer murmurações perto dos seus filhos ou no seu serviço. Você tem lá um irmão da igreja e aí vocês não gostaram de algo e começa a comentar perto de pessoas que não são crentes, perto de pessoas que não entendem, que não vão entender, e não dá para entender mesmo, né? Porque se nós formos na igreja, nós vamos lá para louvar o Senhor, nós vamos para glorificar o nome do Senhor, nós vamos para adorar a Ele. E é claro que nós vamos encontrar algumas coisas que desabone todo lugar. Não mude de igreja, mudar de igreja porque, na minha igreja tem assim, a fulana não gosta. Não, toda igreja tem, se você for para outra igreja vai ter. Então, que nós possamos com os nossos testemunhos conquistar os nossos amigos, conquistar
os nossos filhos, conquistar os nossos parentes. Às vezes você, filho, está lá no grupo de jovens e os seus pais não são crentes, então você tem que trazer as coisas boas, você tem que fluir coisas boas do Senhor. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então, nunca. E nós devemos dar os nossos testemunhos em casa para os nossos filhos, comprando e pagando, vendendo e entregando. Né? Tem muitos crentes que vendem e não entregam, outros compram e não pagam, e aí os amigos vê, os filhos vê, e aí que testemunho como é que nós vamos conseguir ganhar. Então, esta é uma maneira extraordinária de levarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro nos alerta para isso. Se você estudar ali o livro de Pedro, ele nos alerta e ele nos ensina a fazer isso. Nós tratarmos bem a nossa esposa, com carinho, com respeito, né? A palavra ainda diz ela como um vaso mais frágil. Os nossos filhos, nós darmos o exemplo para ele, para que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração. Deixa eu te perguntar, quantas vezes os teus filhos te viram você orando? Quantas vezes os teus filhos viram você lendo a palavra do Senhor? Quantas vezes você falou da palavra do Senhor dentro da sua casa, em volta da sua mesa, com seus filhos, com a sua esposa? Então esse é o testemunho. Nós não podemos exalar coisas ruins, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, falar de coisas boas, falar do amor do Senhor, falar da graça do Senhor, falar do seu amor, da sua misericórdia, dos seus milagres, dos seus feitos, né? Existem tantas coisas boas para nós falar do Senhor. Vamos esquecer as coisas ruins, deixa as coisas ruins para que o inimigo carregue, para que leve para lá, e nós vamos exalar o bom e suave perfume do Senhor, levando os nossos exemplos para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, né? Para que as pessoas olhem e falem, olha, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, este homem dá um bom testemunho, esta mulher dá um bom testemunho, e através do seu testemunho você conseguir penetrar e falar do amor do Senhor, falando com a boca fechada, amém? Queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa se revelar no seu coração. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha para nós, que isso vai nos ajudar muito, e nós estaremos falando e proclamando o grande amor de Cristo. E vamos estar exalando o seu bom perfume, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, e vamos em frente que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.